mão no coração, vamos falar com Jesus. Muito bom, gostei. Ó Deus, eu creio nisso, essa é a nossa hora. É o nosso ano, o melhor da nossa vida até então. Maravilhoso isso. Ó meu Deus, muito, muito obrigada por tudo. Esse é o dia que o Senhor nos deu e que maravilhoso, Senhor. Onde é que nós estamos? Na tua casa. É o dia que se chama hoje. É o nosso dia. Não temos ontem, não temos amanhã, temos hoje, temos agora e nós estamos aqui. Muito honrados, felizes, gratos, porque esse é o melhor lugar para se estar. No templo, na tua casa, te adorando, te engrandecendo, rendendo graças ao Senhor, derramando o nosso coração na sua presença. Muito obrigada. Obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada, Senhor, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por todo o bem que tem nos feito. Obrigada por essa oportunidade. Meu Deus, não sabemos se teremos amanhã, mas nós temos hoje. E não sabemos quando o arrebatamento vai acontecer, o que vai acontecer. Mas uma coisa é fato, Pai. Nós sabemos que somos como fumaça, como neblina, como erva. Tudo passa, mas a tua palavra não passa. Mas quando terminar o nosso tempo aqui, de um jeito ou de outro, nós vamos morar com o Senhor. E quem está lá fora, a morte pode chegar de forma inesperada e ela nem saber para onde vai. Porque ela nunca se preocupou com a eternidade. Mas nós sabemos que a eternidade começou desde o dia em que nós o recebemos como nosso Salvador. E nós temos segurança de que quando tudo terminar, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Eu penso, meu Salvador, que não tem nada mais glorioso do que ter certeza do nosso nome escrito no livro da vida. Então não tememos a vida e não tememos a morte, não tememos o amanhã, se ele chegar, nós sabemos que é na sua presença que nós vamos estar. E tudo já deu certo. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, passa do teu sangue sobre nós. Levanta-nos, ajuda-nos. Nós queremos te honrar, nós queremos te agradecer. Nós queremos, Senhor, honrar o teu nome. Nós queremos ser um exemplo para esta geração. Porque nós somos teus embaixadores e que as pessoas possam amá-lo por nosso intermédio. Que possamos andar em amor, em temor, reverenciá-lo. E que quando as pessoas olharem para nós, que elas possam ver o Senhor. Que elas possam ter um encontro com o Senhor. Através do nosso testemunho de vida. Senhor, eu sei que o Senhor tem lutado para nos levar para um nível alto. Para que aqui seja levantado um povo crente de verdade. Crente, muito crente, crente de verdade. Eu creio que o Senhor quer isso de nós. Crentes de verdade. Porque onde há crentes de verdade, há milagres, há transformações, há mudança de conduta. Ah, Senhor, as coisas não ficam do mesmo jeito. Onde há crentes nascidos de novo, convertidos verdadeiramente, as coisas não ficam da mesma maneira, porque há um impacto ali. Muito obrigada pela vida, pela salvação, por esse dia, por esse chamado, por essa oportunidade. Eu repreendo obras armadas, preparadas e arquitetadas contra nós, todo laço, toda armadilha, toda obra do inferno contra nós, laços e armadilhas contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus todo laço,
armado no mundo espiritual contra nós, contra a nossa reunião, contra vidas, mentes e corações. Eu repreendo em nome de Jesus, eu quebro em nome de Jesus toda seta do inferno, todo dardo demoníaco, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre esse ministério, o sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações, o sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião, o sangue de Jesus tem poder sobre todo o ministério Mudança de Vida, todo o nosso povo em todo lugar. Visita os templos, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, que aconteça uma transformação. Meu Deus, que possamos viver uma grande noite. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu peço que venha ao nosso encontro e se manifeste aqui. Sem o Senhor não é possível, não é possível. Eu preciso da sua presença, Senhor, essa unção sendo derramada e transformando mentes e corações. Assuma o controle do trabalho. Fala conosco. Eu te amo. Eu preciso do Senhor. Não há Deus como o Senhor. Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Oh, meu Pai, eu não quero nada da minha cabeça. Eu quero receber a tua direção, para que o teu povo seja dirigido sempre, totalmente por ti, Espírito Santo. Nós queremos estar debaixo do teu governo, Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor. Assuma o controle deste trabalho. E que seja uma noite de glória para nós. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2019. Emanuel. Deus é comigo. Deus é conosco. E eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. A Bíblia diz assim, em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei, sararei a sua terra. Então, se o meu povo, que chama pelo meu nome, quem está buscando a Deus, entrar na presença de Deus com o coração quebrantado, e quebrantamento é quebra de argumentos, sem argumentos, chega de argumentar. Simplesmente se humilhar, aceito a sua vontade, me curvo. E orar. Tem que orar. Se uma oração não move, você não vai mover a Deus. Buscar a minha face, buscar a face do Senhor. Eu quero Deus. Antes de buscar qualquer outra coisa, eu quero Deus. E se afastar dos maus caminhos. Você vai vendo todas as direções aqui. Se afasta do que é mal. Dos céus, lá dos céus, o ouvirei. Perdoarei o seu pecado. O Senhor já está dizendo, eu vou ouvir. Se você fizer isso aqui, eu vou ouvir. Eu vou perdoar. Eu vou curar, eu vou sarar a sua terra. Vamos para Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Essa já é uma parte que dá muito assunto. Imagina as pessoas ali lutando para encontrar um lugar e comprimindo o Senhor de lá e de cá para ouvir a palavra. Uma multidão brigando para ouvir a palavra, uma multidão de gente faminta, né? Pessoas famintas, pessoas sedentas pela palavra. E assim deve estar a nossa vida.
o nosso coração sempre. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Os 2 barcos, os donos dos barcos, já estavam lavando as redes, porque já havia finalizado por aquele dia. Mas você vê que não há não desistiram, porque eles estavam lavando, pensando em tentar de novo, certamente, mas com os recursos que tinham, a experiência. Jesus subiu num deles, pediu para afastar, porque dessa maneira o vento levava aquele som, a acústica fica boa. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para águas onde as águas são mais fundas ou profundas. Primeiro ele pregou. Depois ele disse: vamos para águas profundas. E a todos, fala para todos, porque ali... Isso, a todos. Ele disse, fale para todos lançarem as redes. Porque eram 2 barcos, eles eram sócios. Era uma empresa isso aqui, de pesca. Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos. Diga, fé natural. A noite inteira e não pegamos nada. Mas ele disse, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Ou aqui na Almeida diz assim, mas sobre, fala comigo, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Fala comigo. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Bom, aqui nós vemos um empresário frustrado, uma empresa que não estava caminhando bem. Porém, eles tinham uma fé, todos eles eram judeus, praticantes de uma religião, eles tinham uma fé. Mas nós vemos que eles dependiam da sua autossuficiência, do seu conhecimento, da sua experiência. Porque a fé que eles tinham, me parece que eles não contavam com ela. Eles não levavam para aquele ambiente. Sabe quando você tem uma fé, mas essa fé, não sei se ela funciona, mas ela é usada na igreja, busque a Deus, fora da igreja, no meu trabalho, na minha vida, no meu cotidiano, eu não levo essa fé. Porque eu nem acredito que essa fé pode funcionar em algum outro lugar. Até porque ela não está movendo a minha vida. Eu cumpro com um ritual, eu tenho uma religião, cumpro com protocolos, eu sei que Deus existe, eu creio em Deus.
mas eu não tenho vida com Deus. Aí chega Jesus, num dia em que esse empresário, que dependia da pesca, estava quebrado, arrebentado, frustrado, lavando as redes para ir embora para casa, certamente tomar o café da manhã, dormir um pouco, para na próxima madrugada recomeçar. E Jesus vem, aquela multidão, todo mundo quer ouvir a palavra, Jesus pede o barco desse empresário, que é o Pedro, no ramo da pesca. Ele empresta, que já foi uma atitude inteligente, mostra que havia sede, porque para uma pessoa que está cansada, trabalhou a noite inteira e está frustrada com os seus resultados, ela não quer papo, ela quer ir para casa, até porque eu preciso dormir para poder voltar, eu tenho mais, daqui a pouco eu tenho que enfrentar a madrugada no mar. E ele ficou lá, ouvindo a palavra. Quando o Senhor terminou de pregar, ele disse, vamos para águas profundas, Pedro. Ele disse, Senhor, nós pescamos, nós esforçamos a noite inteira. Está aqui. Mestre, esforçamos-nos, você vê, esforço, fala esforço. Você vê, um esforço. Sabe quando você fica... Quem conhece Deuteronômio 28? Você lembra de Deuteronômio 28? Você lembra do versículo inicial que diz que as bênçãos vão nos acompanhar? Você lembra? Então, se eu vou para cá, a bênção me acompanha. Se eu vou para cá, a bênção me acompanha. Não sou eu que saio desesperadamente atrás da bênção. A bênção vai me acompanhar. Ela me acompanha. Diga, a bênção me acompanhará. Diga, está escrito isso. Agora, você crê nisso? Você crê mesmo? E quem é que corre atrás de bênção aqui? Você corre atrás da bênção? Mas você crê que a bênção vai te acompanhar? Você crê que a bênção vai te acompanhar ou você crê que você tem que correr atrás dela? Tem certeza? Pois é. Ele tinha se esforçado, botou um esforço, que é o que eu vejo. Às vezes a pessoa esforça tanto, ela bota, e não é falta de ter uma fé. Ela esforça, ela trabalha. Mas a fé usada ali é uma fé natural. Eu confio na minha experiência, eu confio. Não que você não tenha que ter experiência, mas eu estou acostumada a ver pessoas tão capazes, tão experientes e nada. E esse pessoal era experiente. Eles viviam disso, eles sabiam o que estavam fazendo. Tanto que ele disse, nós esforçamos a noite inteira, não foi falta de esforço, não foi falta de trabalhar uma noite inteira. Aqui ele disse, esforçamo-nos a noite inteira. Foi uma noite inteira. Aquilo quando escureceu, entraram no mar e ficaram lá labutando. Nada. A noite inteira. E não pegamos nada. Está aqui. E aí, Jesus prega. Eu ouço a palavra. Jesus diz, vamos para águas profundas. Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Eu esforcei. Eu dei tudo de mim nesse mar. E não pegamos nada. Mas como ele tinha ouvido a palavra, algo tinha mudado dentro dele.
Ele não via as coisas como ele certamente via antes, no momento em que ele estava lavando as redes e Jesus pediu o barco emprestado. Agora ele já via de uma outra maneira, porque ele disse aqui, ó, mas sobre a tua palavra, eu vou passar por cima de tudo que eu sei, de tudo que eu fiz, de tudo que eu vivi essa noite, em cima da tua palavra, eu vou lançar as redes. Quando nós, e eles foram, lançaram as redes, e essa foi a melhor e maior pescaria da vida daqueles homens. Eles nunca tinham vivido nada nem parecido. Nada. Foi assim a maior experiência da vida deles. E que mudou toda a relação deles com a vida. Porque mudou a parte espiritual. Então mudou o olhar deles para a vida. Tanto que Pedro imediatamente, o homem tão religioso, disse, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque naquele momento ele conseguiu ver a sua condição espiritual. A presença do Senhor, o que ele estava vivendo, aquela fé, trouxe uma revelação, o estado dele espiritual. E ali o Senhor disse para ele, para não temer, que ia fazer dele um pescador de homens, quer dizer, você vai cumprir com o seu destino é outro, mas você precisava dessa experiência. E foi onde, com aquela experiência, quando ele se viu, ele também teve a capacidade, eles tiveram, de largar tudo e seguir Jesus. E há uma lição aqui muito profunda, com certeza. Porque aqui está uma vida, um empresário, uma pessoa que tinha uma fé, que tinha um negócio e que não estava indo bem. Nem espiritualmente, nem o negócio materialmente, não estava indo bem. E após a palavra, o convite do Senhor foi para águas profundas. E onde está a mensagem? Em águas profundas. O que é profundidade? É descer. O que representa esse descer? Um quebrantamento, uma humildade, um deixar tudo que eu acho, eu penso, os meus questionamentos, tantas coisas que estão dentro de mim. E olha que tem muita coisa. E eu sou capaz de simplesmente me aprofundar em Deus, me humilhar de tal maneira e me aprofundar de tal forma, que agora eu consigo viver o sobrenatural, ver minha condição espiritual e deixar uma vida, um estilo de vida, para realmente seguir o caminho que Deus determinou para a minha vida. Então, aqui essa experiência, apesar dela trazer uma mensagem para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso trabalho, para o seu negócio, ela traz a mensagem mais importante, as águas profundas, foi a profundidade. Um ir profundo com Deus. O que muda as coisas na vida da gente? O que mudou? Foi quando Jesus disse exatamente, nesse caso, águas profundas. Vocês precisam ir para águas profundas.
Vocês precisam experimentar uma fé que vocês ainda não experimentaram. Um Deus que vocês não experimentaram. Que vai fazer vocês verem coisas que vocês não conseguiam ver com a religião. Com essa fé que você tem. E nem viver. Quando a gente se aprofunda em Deus, e muitas vezes a resposta para a mudança radical da nossa vida, em todos os aspectos, a resposta é exatamente essa. Se aprofundar em Deus. Se humilhar de tal forma, descer de tal forma em Deus, e eu vou conseguir viver o sobrenatural, eu vou conseguir ver coisas na minha vida que antes eu não conseguia ver. Como é que ali ele saiu, se afasta de mim, eu sou um homem pecador? Porque a religião não deixava ele ver, talvez ele achava que estava tudo certo com ele. Mas aquela experiência com Jesus fez ele ver que não tinha nada certo com ele. Que o resultado da vida profissional dele era o reflexo da vida espiritual dele. Porque uma vida espiritual no raso significa também aqui fora uma vida espiritual, uma vida material cheia de frustrações. Quando a sua vida espiritual não passa de religião, de regras e protocolos e tradições e sei lá o quê, você não pode dizer que você está conseguindo se ver. Ele só se viu quando ele teve uma experiência profunda com Jesus. Só quando ele teve uma experiência profunda com o Senhor. Só. Enquanto a gente não aprofunda no Senhor, há uma quebra de argumentos. Eu simplesmente aceito e desço. Eu vou para águas profundas, eu me aprofundo no Senhor. E quando eu me aprofundo no Senhor, eu começo a ver coisas em mim, na minha vida, e a conseguir deixar coisas que de outra maneira eu não conseguia. Você vê que tudo não foi apenas barcos lotados, a vida, o negócio dele andou, as coisas foram tão produtivas. Ele agora se viu espiritualmente, porque o problema dele era espiritual. E agora, eles conseguiram tomar decisões radicais na vida, que com certeza de nenhuma outra forma eles conseguiriam. Quem está entendendo? Quando a pessoa não consegue romper com o estilo de vida, deixar tudo para seguir, esse deixar tudo, eles deixaram literalmente, mas isso aqui tem muita coisa, esse deixar tudo, deixar um estilo de vida, uma mentalidade, um tipo de fé, um comportamento, deixar tudo, para seguir, para se colocar no caminho do seu destino, para seguir o Senhor verdadeiramente. Conseguir se ver o seu estado, em que estado você realmente está espiritualmente. Você não vê a base de religião, uma fé natural. Você só consegue ver quando você desce, você vai para o profundo com Deus. Compreendeu? Lá, se aprofundando em Deus, intimidade. Uma experiência profunda com Deus. Traz a você uma visão que de nenhuma outra forma há possibilidade. Por que algumas pessoas, elas são instáveis, elas são inquietas, elas não se encontram, é uma coisa, porque elas conhecem, talvez elas conhecem a Bíblia, mas elas não conhecem o Deus da Bíblia. Tem muita gente que conhece a Bíblia,
Mas ele não conhece o Deus da Bíblia. Se você não conhece o Deus da Bíblia, esse povo era criado conhecendo tudo de Bíblia. Eles eram obrigados. Mas você vê que não adianta você conhecer tanta coisa e não conhecer o Deus. O Deus da Bíblia. Isso você só consegue tendo profundidade, indo fundo, descendo, com um quebrantamento, um espírito humilde, humildade para aprender, humildade para aceitar que eu preciso realmente ter vida com Deus, intimidade com Deus. E aí eu começo a ver resultados na minha vida. E você vê que aquilo que era um problema, a parte material, não demorou para ele ver que o maior problema dele, ele disse, eu sou um homem pecador. Ali ele viu um Pedro, que talvez antes ele não conseguia ver. Porque a religião não deixa você ver o seu real estado espiritual. Mas uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, te leva a ver exatamente que tipo de fé e relacionamento se você tem, como você realmente está espiritualmente, o seu estado espiritual. Isso para mim é maravilhoso, porque esse homem não só viveu uma vitória nos negócios, tendo a maior pescaria da vida dele, como ele viveu uma transformação. Tudo bem, ele teve todo um processo depois, mas ali você vê uma venda caindo, e ele vendo um Pedro que ele certamente nunca tinha visto. E tomando decisões radicais, em função daquela experiência profunda que ele tinha vivido com o Senhor. Então, as experiências profundas, quando você se aprofunda no Senhor, quando você realmente desce, você se humilha mesmo, você reconhece, você se curva. Ali, você se coloca inteiramente na dependência do Senhor. E você começa a ver as coisas acontecerem de uma outra forma. Porque a sua vida espiritual está mudando. E quando a vida espiritual da gente muda, você entra num descanso. Porque é o que está aqui, eu esforcei a noite inteira. Tem gente que o problema não é falta de trabalho e de esforço. É falta de comunhão com Deus. É falta de intimidade, é falta de confiar em Deus. É falta de se relacionar com Deus de uma tal maneira, de uma relação de confiança tão profunda, que ele vai fazer o que está lá em Hebreus, que o Senhor fala, entra no descanso. Entra no descanso. Senta, descansa. Isso não significa não trabalhar, não lutar. Isso significa fazer. Você vai fazer o seu melhor, o seu trabalho, mas num nível de fé, de confiança, de descanso no Senhor. Sabendo que a bênção vai te acompanhar. A bênção está na sua vida e ela vai acompanhar você, porque, queridos, o dia era o mesmo, porque eles tinham passado a madrugada. Era o mesmo dia, não é um outro dia, era no mesmo dia, o mesmo dia, no mesmo dia. Os mesmos pescadores, as mesmas redes, os mesmos barcos e o mesmo mar. Qual a diferença? A fé.
a relação com Deus. Quando a fé mudou, quando desceram para águas profundas, quando foram para águas profundas, quando tiveram um aprofundamento, um quebrantamento, uma entrega, uma humildade sobre a tua palavra. Eu vou trabalhar sobre a tua palavra, eu confio na tua palavra, eu vou em cima da tua palavra. Não é mais em cima da minha experiência, do meu conhecimento, da minha religião, daquilo que eu sei, do meu esforço, de toda a minha competência. Agora eu vou em cima da tua palavra. É sobre a tua palavra. Eu creio porque o Senhor falou. Eu vou fazer porque o Senhor falou. A única coisa, o que mudou? Não, nada. O dia era o mesmo, os barcos eram os mesmos, os pescadores, as redes, o mar era o mesmo. Mas a fé não era. A fé não era. Ele agora não foi a base do esforço dele, ele foi sobre a palavra de Deus, mas sobre a tua palavra. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O que me faz tomar essa decisão de voltar para o mar é a tua palavra. Eu creio no que o Senhor falou. E quando você crê no que você está ouvindo e age em cima dessa fé, você tem resultado. É impossível. Eu garanto. Eu sei o que estou dizendo. É Bíblia, é a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem o seu cumprimento. Quando você faz ao seu modo, confiando apenas na sua experiência, no seu conhecimento, no seu esforço, sei lá no que, você tem um resultado. Mas quando você começa a depender de Deus, a confiar em Deus, a fazer as coisas em cima da palavra, porque eu creio no que está escrito. Esse se aprofundar em Deus, essa relação de confiança, vai fazer com que essa bênção te acompanhe. E no mesmo lugar, no mesmo dia, os mesmos barcos, as mesmas redes, era tudo mesmo, com uma fé diferente. Agora eles foram com uma fé diferente, com uma confiança, não em si mesmos ou em qualquer outra coisa. A confiança na palavra, uma dependência na palavra. A bênção acompanhou. E eles tiveram o maior resultado da vida deles, que não afetou apenas a parte financeira. Beneficiou o financeiro, beneficiou acima de tudo a parte espiritual e levou eles a se colocarem no caminho do destino deles, virando a página, mudando radicalmente todo o estilo de vida deles, a fé, o comportamento, tudo foi mudado. Porque quando a palavra realmente entra, você tem um encontro com Deus, você se aprofunda em Deus, você se humilha diante dele. Agora, o que tem valor, os seus valores mudam, na verdade. A sua visão de vida muda. E você é capaz de tomar decisões, você é capaz de ver coisas em você que você não estava vendo, de tomar decisões que antes você não conseguiria tomar. E você vê resultados na sua vida diferente de tudo que você já viveu antes. E Deus está falando isso. Olha aqui. 1 Samuel 1, 9 a 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário, Ana se levantou. Diga, Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, a fé mudou. Quando ela se levantou, esse se levantar, não foi apenas um levantar físico, foi um levantar no espírito. Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas
lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então, ó, se deres atenção à humilhação, ok, olha aqui no 7, e isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Qual era a fé da Ana por anos? O marido ia, oferecia uma oferta pela a Penina e todos os filhos dela, porção dobrada por Ana, e Ana não gerava filhos, e a Penina a provocava, e Ana chorava, entrava em depressão, não comia, chorava, e todo ano, aqui, ano, fala comigo, isso acontecia ano após ano. Isso, ano após ano, ano após ano, ano após ano, ano após ano. A Ana religiosa, a Ana acompanhava o marido, ia para Siló, participava de todos os eventos, participava de tudo, mas pergunta se a Ana oferecia sacrifícios. Não. Não, ela não oferecia. Pergunta se a Ana orava. Não. O que a Ana fazia? Sentia pena dela, lambia feridas, autopiedade, autocomiseração. Essa era a fé da Ana. Até que, num determinado ano, a Ana se levantou no espírito. Porque aquele levantar físico não foi... você não tem que olhar, ela estava sentada e levantou. Quando ela se levantou, é porque algo mudou dentro dela. E ela tomou uma decisão, que ela não ia continuar vivendo daquele jeito, ela mudou a fé. Ela creu, a chave virou. E ela pegou aquilo que era um Deus para ela. O filho era um Deus. Era mais do que Deus. E ofereceu aquele ídolo para Deus. Quando ela pegou e ofereceu o ídolo, ela mostrou, eu tenho sido humilhada. Mas por quê? Porque ela não fazia nada diferente todo ano. Ela tinha a mesma fé, o mesmo comportamento, a mesma visão, as mesmas reações. Ela não reagia. Com a fé, não. Porque ela olhava para a circunstância dela, olhava a Penina tendo filhos e provocando ela, olhava para a vida dela e ela só sabia chorar, se deprimir, se sentir um nada. Sou uma mulher humilhada, derrotada, estéril e por aí vai. E ela não fazia nada, eu só chorava. Mas teve um ano que a fé da Ana mudou. A primeira coisa, o que mostra que a fé da Ana mudou, foi quando ela pegou o ídolo da vida dela e deu a Deus. Naquele momento, Deus passou a ser a prioridade da vida dela. E a Bíblia diz que, a partir dali, a Ana se levantou, o semblante dela tinha mudado. No dia seguinte, se levantaram, ela adorou com o marido. Foi a primeira vez na vida da Ana que a Ana foi adorar junto com Eucana. Eu não peguei essa passagem, mas está aí, você pode ler o capítulo todo. Até então, Ana só chorava com a sua fé religiosa. Quando a fé da Ana mudou e Deus passou a ser a prioridade dela, ela passou a se relacionar com Deus. Ela parou de olhar para a esterilidade dela e sentir-se uma vítima, uma coitada, uma humilhada. Ela olhou para Deus, ela se humilhou. Ela deu a Deus aquilo que era a prioridade da vida dela. A fé daquela mulher mudou radicalmente. Aquela mulher adorou o Senhor, foi para casa, engravidou. No ano seguinte, o marido foi a adorar e ela disse: assim que eu desmamar, vou lá entregar o menino. E dali para diante, Ana nunca mais se curvou, continuou tendo filhos, foi exaltada e pôde ver. Todos os anos, quando ela ia, ela levava coisas para Samuel, que passou a ser criado no templo e se tornou um dos maiores homens da palavra de Deus.
A história de vida dela mudou. Por que que a história de vida dela mudou? Porque a fé dela mudou. As pessoas querem que a vida mude sem que a fé mude. É impossível. Você tem que se levantar no Espírito. Você tem que se aprofundar no Senhor. Você tem que se relacionar com o Senhor. Você tem que abolir os argumentos. Você tem que simplesmente crer, se humilhar e aceitar que o que Deus está lhe direcionando funciona. As direções de Deus funcionam. Quando eu acredito que as direções do Senhor funcionam de verdade, eu estou mostrando humildade, porque humildade é ouvir a Deus. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. E algumas pessoas, elas querem vencer sem se humilhar diante de Deus. Não querem se humilhar. Agora preste atenção. Preste atenção nisso. Às vezes as pessoas, a gente fala de se humilhar, a pessoa já pensa no sujeito pedante, no isso, aquilo. Também tem esse caso. Mas às vezes a pessoa tem uma dificuldade de se humilhar diante de Deus, de aceitar a direção de Deus, de confiar na ação de Deus, de se jogar de verdade em Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ela tem. A palavra vem, ela ainda tem questionamentos. Ah, mas é o Pedro. Olha aqui, ele era experiente. Peraí, olha, tinha todos os argumentos. Pesquei, esforcei a noite inteira, sou experiente, Deus que eu entendo por gente, esse é meu negócio. O que o senhor por acaso entende de pesca? Eu acabei de vir desse mar. Eu já estou lavando as minhas redes, eu não vou voltar lá. Eu quero ir para casa. Eu sei o que eu estou dizendo. Mas eles, sabe quando você é capaz de deixar tudo, qualquer argumento, e você tem, ele, com certeza, se ele quisesse fazer uso, ele teria muitos. Ele só disse o seguinte: eu esforcei a noite inteira. Mas, porque o Senhor está dizendo, sobre a tua palavra eu vou. Você já parou para pensar? Se cada pessoa fosse capaz de simplesmente deixar tudo e confiar em Deus. Se eu quiser argumentar, eu tenho argumentos, mas eu recebi uma palavra, eu recebi uma direção, eu vou confiar nela. Todos nós temos argumentos. Eu estou te dando aqui do Pedro, ele poderia ter apresentado vários. E, perfeitamente normal, um sujeito trabalhar uma noite inteira e não conseguiu pegar nada, dizer, espera aí, eu quero descansar. Eu é que entendo disso aqui, eu é que sei o que eu passei essa madrugada toda aí. Que maravilha quando uma pessoa se humilha, ele se humilhou, é uma pessoa se mostrar humilde e quebrantada diante do Senhor, sobre a tua palavra. Esquece o resto, estou indo. Eu tenho argumentos, eu tenho experiência, eu tenho isso, aquilo, mas só falou, está falado, estou indo. Me humilhei, acato, me submeto, me coloco debaixo. Essa mulher era uma mulher estéril que vivia na humilhação. E que vivia o mesmo resultado, ano após ano. Mas ela também fazia a mesma coisa ano após ano. Será que não tem alguém aqui que não é falta de estar no templo igual a Ana estava, e não é falta de tanta coisa, o marido ofertava 2 porções dobradas por ela e tal. Mas ela não colocava em ação. No ano em que ela colocou.
A vida dela mudou. E de lá, a partir daquele momento, ela só prosperou, só avançou. Aqui, Gênesis 30. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse, José, quer dizer, Deus acrescenta, ela já estava profetizando que o Senhor me acrescente ainda outro filho. E acrescentou mesmo, que foi o Benjamim. Como ela liberou. Mas se você ler esse capítulo e ver como que ela agia antes, ela vivia numa competição com a Lia. E dava a serva e a outra dava a serva. Era uma confusão infernal. Ela não engravidava. Mas quando ela buscou a Deus, o Senhor a tornou fértil. Porque ela tentava resolver aquele problema na força do braço. Ela não conseguia ter filho, e aí ela dava a serva dela para o Jacó, e aí a outra irmã, querendo competir, dava a serva também. Era uma bagunça, elas viviam brigando. Era aquela rivalidade. No caso da Ana, a Ana chorava. Não comia, se deprimia. No caso da Raquel, ela era agressiva. E ela então ficava ali naquela competição com a irmã e tentando resolver na força do braço e aquela coisa. Não foi a lugar nenhum. Mas quando ela clamou o Senhor, mudou. Não, chega, cansei. Quem era o Deus da Raquel? O Deus de Israel. E como que a Raquel agia? Só na força do braço, na rivalidade, e briga com a irmã, e mede força de cá, e mede de lá. Até que ela foi buscar Deus, e Deus ouviu o clamor dela, e a tornou fértil, que ela não era fértil. Estamos falando de uma pescaria que não deu em nada. Quando a fé mudou, tudo mudou. Estamos falando de duas mulheres inférteis, que isso você pode levar, pode ser sim um útero infértil, mas pode ser uma vida em geral, não nada fértil, estéril, terra estéril, vida estéril. Mas quando a fé mudou, se tornaram férteis. A humilhação foi tirada. E Deus ainda, no caso da Raquel, acrescentou mais. Aqui em Gênesis 25, essa história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padarã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. 26 dele. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz. Ele casou com quanto? 40 anos. As crianças nasceram quando? Ele tinha 60. Então isso mostra que por muito tempo, que a Bíblia diz, ele orou. Quando ele orou, Isaac orou ao Senhor em favor, porque era estéril, e o Senhor respondeu. Falou, orou, e o Senhor respondeu. O que nós vemos aqui é que esse homem ficou muito tempo sem tomar uma atitude espiritual. Sabe quando você tem um problema e você vai deixando aquilo correr? Você não vê aquilo como algo espiritual, algo que precisa ser resolvido de forma espiritual? 20 anos depois, as crianças vieram. Então, por muito tempo, o
que a gente percebe é que foi deixando. Que é o que eu vejo acontecer com pessoas. Elas têm uma questão, elas vão deixando, deixam correr. Elas não lutam espiritualmente. E é impressionante como quando elas mudam a fé, elas começam a agir a fé naquela área, elas têm resposta. Ele teve resposta. Poderia ter tido antes? Acredito que sim. Porque quando o Senhor respondeu. Ele orou, o Senhor respondeu. Era um útero infértil também. As crianças se empurravam no ventre e ela viu que havia, eu não vou gastar muito tempo com isso, mas eu quero me prender ao que ela percebeu que havia algo estranho. E agora você vê que ela foi imediatamente perguntar ao Senhor. Será que essa atitude dela imediatamente saber não foi por ter entendido que quando o marido orou, as coisas mudaram? Então se eu estou vendo algo estranho na minha vida, eu também não vou esperar, eu já vou buscar. E ela teve resposta. Ele casou e tinha 40, as crianças nasceram e tinha 60. Porque muitas vezes as coisas se prolongam tanto. Sim, tem os momentos em que Deus tem um propósito, nisso e daquilo, mas muitas vezes é falta de agir a fé naquela área. De colocar fé para aquilo mudar. Então, o que nós estamos vendo aqui hoje, e a palavra vem com certeza com a ideia, com a unção, na verdade, de reverter, de mudar completamente situações estéreis, infrutíferas, inférteis. Pessoas que estão lutando, como Pedro, não é falta de esforço, mas não tem resultado. Não é falta de esforço. Tem esforço, mas não tem resultado. Mas também que fé que é colocada lá. Qual é a fé? Quando a fé mudou, o resultado mudou. Completamente. E aqui nós vemos em todos os casos, quando a fé mudou, tudo mudou. E é isso que o Senhor está mostrando aqui para nós. Não adianta eu chegar e apresentar uma situação, oh meu Deus, olha a minha situação aqui, olha isso aqui, olha. O Senhor está dizendo, o que vai mudar essa situação é a fé. Senhor, minha vida está infértil. Senhor, não é falta de eu esforçar. Senhor, eu tenho uma vida infértil, uma vida estéril. Minhas coisas estão estéreis. As coisas não estão andando, não estão frutificando, não estão caminhando. Eu trabalho, eu luto, eu faço isso. O Senhor está dizendo, por que você não vai para águas profundas? Por que você não se humilha? Por que você não para de argumentar e simplesmente confia e vai para águas profundas? Por que você não se aprofunda em mim? Porque o Pedro teria argumentos. Não, não é assim, não é. O senhor está pensando que a gente vai fazer o que lá no mar? Eu já me esforcei, eu já trabalhei. Isso aí não vai funcionar. Quantas vezes eu vejo pessoas desse jeito, você está falando com elas, se aprofunda em Deus, dependa de Deus. Não, mas assim, porque eu não consigo, porque não vai funcionar. Se aprofunda em Deus. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a descansar em Deus, aprenda a caminhar sobre a palavra de Deus. Aprenda. Começa a depender de Deus, muda a fé. Não adianta você se estressar, não adianta você ficar chorando,
Não adianta nada do que eu vejo às vezes as pessoas fazendo. Definitivamente, você vê a Ana chorando ano após ano e se sentindo uma vítima e deprimida e acabada. A Bíblia diz que o semblante dela mudou quando a fé dela mudou. Isso significa que quem olhava para Ana devia ver aquela mulher caída, deprimida, mal-humorada, para baixo, acabada. Quando a fé dela mudou, a Bíblia diz que o semblante dela mudou. Ela tinha outra cara. Porque o espírito, com certeza, da pessoa vai resplandecer na cara dela, no rosto dela. Dá para você ver que espírito há nessa pessoa pela cara dela. Quando mudou aquele espírito, aquela fé, tudo mudou, o semblante dela mudou e a vida dela mudou. Quando a Raquel parou de medir força com a Lia e foi a Deus, o útero dela se tornou fértil. Quando Isaac orou, a mulher engravidou. Quando a Rebeca viu algo estranho naquela gravidez e foi falar com Deus, Deus deu a resposta de imediato. Então, como que as coisas vão funcionar? Como é que eu vou fazer minha vida andar? Dependendo de Deus, me aprofundando em Deus, me humilhando, como foi o primeiro versículo. E Deus vai sarar a minha terra. Tudo que representa a minha terra, Ele vai sarar. E o que o Senhor nos dá para confirmar tudo o que nós estamos falando é Isaías 54, 1-4. E que eu fiquei muito feliz. Porque é o Senhor falando com cada pessoa que está aqui. Se você pegar essa palavra, se você crer no que está aqui, você pode começar a cantar. Cante, ó estéril. Cante, ó infértil. Cante quem não está produzindo. Cante quem já trabalhou a noite inteira e não teve resultado nenhum. Cante quem tem o útero estéril, quem está com trabalho estéril, a vida financeira estéril, os negócios. A sua terra está infértil. Cante ao estéril. Você que nunca teve um filho. Você que nunca teve o prazer de viver algo, gerar algo. Um filho é bênção, quer dizer, gerar algo, viver um tipo de bênção. Algo que você nunca teve, igual o Pedro, ele nunca teve o prazer de viver o que ele viveu naquele dia. Mas quando a fé mudou, ele viveu. Só as coisas simplesmente fluíram. Antes ele tinha se esforçado naquela fé natural. Agora, sobre a tua palavra, o que aconteceu, gente? Tudo fluiu. As redes começaram a rasgar, os barcos quase que afundar. Era bênção demais, não dava conta de administrar a bênção. Não dava conta de administrar. Fluiu, o que ele fez? Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. A fé mudou. Ele foi com outro espírito, uma outra visão. O comportamento dele espiritual, ele teve que lançar as redes do mesmo jeito, ele teve que levar o barco, navegar, ele teve que puxar as redes. Essa é a nossa parte humana, tirar a pedra, ressuscitar o Lázaro é com Deus. Ele teve que fazer essa parte. Mas a bênção dos peixes estarem lá, o resultado foi fruto da fé. Foi diferente o resultado. No mesmo dia em que, horas antes, ele tinha tido 0 de resultado, horas depois, ele teve um resultado como ele nunca tinha tido em toda a história. E que palavra é essa, filho? Que mensagem é essa? Olha que coisa mais estrondosa. Deus chega para uma pessoa e diz assim, você pode, há algumas horas atrás, ter só se frustrado.
e de repente uma coisa mudar no mesmo dia, horas depois. A palavra de Deus está cheia de coisas sobrenaturais, de mudanças de um momento para o outro, de uma hora para a outra, completamente diferente, para deixar claro para nós que a fé muda. Você vai ainda ter que levar o barco, botar as redes, puxar as redes, quer dizer, o trabalho é seu, mas a fé traz um resultado para aquele trabalho, flui de uma maneira que de nenhuma outra forma fluiria. Às vezes você fica lá, quase morre para fazer um negócio, para um negócio fechar uma coisa. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que ir lá, ir para o trabalho, atende, faz isso e aquilo. Só que quando a bênção do Senhor está, aquilo há um fluir, anda de uma maneira, flui de uma forma completamente diferente. Não é aquela coisa amarrada, pesada, arrastada. Aquele negócio que você fica arrastando, e como a Raquel, é na força do braço, e mede força de cá, e mede de lá. Agora a bênção acompanha. A bênção acompanha. Tudo com a mudança da fé. O que mudou na vida da Raquel? Dependeu de Deus. O que mudou na vida da Rebeca e do Isaac? A oração. O que mudou na vida da Ana? A fé. A fé mudou. O marido era o mesmo, o útero o mesmo, ali o lugar em Siló era o que ela ia, e o marido fazia as mesmas coisas, e eles faziam as mesmas coisas todo ano. Só que aquele ano, o que mudou? A fé. O lugar era o mesmo. Para mostrar para cada um de nós que o problema não está no mar, o problema não está no barco, não está nas redes. O problema não está ali no lugar, não está no Eucano. O problema está na fé. O problema está na fé. Eu quero muito que isso entre. O problema está na fé, o tipo de fé que você manifesta. Por que você me ouve falando continuamente? Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados vão mudar. Eu estou acostumada a ver isso o tempo todo. A mesma pessoa, o mesmo lugar. Mas com uma fé completamente diferente. Uma visão diferente. Um comportamento de fé diferente. Muda semblante, muda resultados, muda a vida, cura o destino da pessoa. Os destinos dessas pessoas foram curados. Completamente curados. Porque, ao invés de ficar lá, dependendo apenas da sua experiência, do seu esforço, agora dependo da sua palavra, sobre a sua palavra. Ao invés de ficar lá chorando, choramingando e sentindo pena de si mesmo, eu vou me levantar. E eu vou crer em Deus. E vou ofertar exatamente aquilo que eu venho aí. Eu tenho chorado por isso, isso tem sido meu Deus. Mas eu vou dar esse Deus para Deus agora. Eu vou parar de medir força com a Lia e eu vou orar, eu vou pedir a Deus. Chega de brigar com a minha irmã e eu vou pedir a Deus. Eu vou parar de esperar que as coisas aconteçam do nada e vou orar por Rebeca, porque senão essa mulher nunca vai engravidar. Eu vou parar de ficar aqui só achando que isso aqui está estranho. Eu vou a Deus perguntar por que essas duas crianças se batem aqui dentro do meu ventre. Isso não é forte para você? Meu Pai, isso é muito forte para Jesus. Cante, ó estéril, você
que está estéril na sua vida? Sua vida sentimental, sua vida familiar, sua vida financeira? O que está estéril? Sua vida espiritual está estéril. Se a sua vida espiritual está estéril, naturalmente você vai levar essa ceguidão para outras áreas. O que está estéril? O Senhor está falando de situações que não estavam funcionando, situações inférteis, estéreis, um mar que não dava peixe, e que com a mudança da fé, tudo mudou. Então, é hora de você cantar mesmo e comemorar, porque essa palavra vem para dizer que se você crê, se hoje, se agora, como a fé do Pedro mudou de um momento para o outro, enquanto Jesus pregava, a fé dele mudou. Se essa palavra mudar a sua fé, tudo muda na sua vida. Tudo muda. Isso é incrível. É Deus falando que de um momento para o outro, tudo muda. Hoje não foi bom, amanhã vai ser. No mesmo lugar, no mesmo mar, com as mesmas redes, o mesmo barco, o mesmo útero, o mesmo lugar, mas com outra fé. Cante o estéreo. Você que nunca teve um filho, você que nunca teve o prazer de desfrutar desse tipo de bênção. A Ana nunca tinha experimentado uma bênção daquela. A Raquel nunca tinha experimentado uma bênção daquela. O Isaac já estava casado há quase 20 anos, nunca tinha experimentado uma bênção daquela. O Pedro tinha sido pescador, tinha aquela empresa a vida toda, nunca tinha experimentado uma bênção daquela. Sabe, quando você nunca experimentou algo na sua vida e você sonha viver algo que você nunca viveu? Essa palavra é para você. E rompa em canto, começa a cantar, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Sabe o que isso quer dizer? Aquela pessoa que nunca frutificou, vai frutificar mais do que aquele que vem frutificando há muito tempo. Mas alargue o lugar de sua tenda. Então, em cima dessa palavra, não, Senhor, Ele não está apenas garantindo a você que se você crê, o que estava seco, estéril, infértil, vai frutificar, vai mudar. Mas em cima disso você pode ampliar a sua tenda, firmar as suas estacas, porque é um novo tempo para você. Ampliar. Porque muitas vezes o diabo vem diante das situações e a ideia é que você comece a se fechar, a aceitar menos, a retroceder. Se alguém entrou aqui com um pensamento em função de alguma coisa não está indo, e já veio o pensamento de retroceder em alguma coisa, o Senhor está dizendo, não, esse não é o plano que eu tenho para você. Eu tenho o plano de você ampliar isso aí. É de você crescer. Estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça. Estique as suas cordas, firme as suas estacas. Crava isso no chão. E amplia. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Isso é crescimento para todos os lados. Seus descendentes apossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Isso para mim é muito forte. E a gente vê muitas vezes pessoas que estavam preocupadas com seus descendentes, com seus filhos, eles se instalando, eles se estabelecem. É uma promessa de Deus para quem tem preocupação com o futuro dos filhos. Eles vão se estabelecer, eles vão ocupar cidades abandonadas. Sabe aquelas coisas que as pessoas abandonam? Áreas que as pessoas abandonam
situações que as pessoas abandonam, e aquilo é uma bênção, porque daí Deus vem e dá para os nossos filhos, e eles vão lá e constroem algo grande em cima daquilo que alguém desprezou. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Quantas vezes? Ninguém precisou, áreas abandonadas, coisas deixadas. Você está entendendo isso aqui que eu estou falando? Áreas deixadas, abandonadas, que ninguém quis botar a mão, e de repente você vê um filho seu pegando aquilo e transformando aquilo em algo grande. Quando o Senhor fala de bênção, Ele fala de bênção para nós e bênção para os nossos descendentes, quer dizer, bênção para a nossa família. Porque às vezes eu vejo as pessoas estão preocupadas, o que vai ser desse, aquilo. Tudo que você tem que fazer é confiar em Deus. Usar essa fé, colocando tudo diante de Deus, e Deus encaminha. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Tem alguém aqui que entrou com medo de passar vergonha. O Senhor está dizendo exatamente o que você tem que fazer. Você tem que crer, você não vai passar vergonha. Não tema o constrangimento ou ser confundido, alguma situação vir para te confundir, para causar um constrangimento. Não, você não precisa temer. É só você crer em Deus e permanecer nessa fé que Ele está direcionando a sua vida. Você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. O que fala isso? Coisas que aconteceram no passado. Coisas que foram vergonhosas. Perdas, desamparo, humilhações sofridas, que às vezes a pessoa passou lá atrás e ela volta a ter medo de uma doença voltar, medo de voltar a viver um determinado tipo de situação. Eu me lembro que o Senhor tinha já me dado a garantia, Ele falou comigo que o meu processo em relação ao Murilo tinha terminado, e eu me vi um dia tendo que usar a minha fé, porque Deus falou comigo. Aquele medo, o diabo começou a me lançar medo de que algo pudesse voltar, e que, sabe quando o diabo quer te assombrar, que você vai voltar a viver uma determinada situação que você já viveu, e que foi um tempo difícil? E eu lembro de Deus falar isso comigo. Eu disse a você que aquilo tinha terminado. Repreenda isso, e eu repreendi. E o Senhor voltou a me dizer, eu disse a você, você não vai voltar a passar por isso. Ou seja, outros desafios teremos, mas esse terminou. Mas o diabo, ele trabalha para deixar as pessoas com medo. E se eu perder isso? E se acontecer isso? E se eu voltar a viver aquilo que eu vivi na minha juventude? Ou a humilhação da minha viuvez naquele tempo que eu sofri aquela perda tal, aquele desamparo. E se eu voltar a viver isso? E o Senhor disse, você esquecerá da vergonha da sua juventude, não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Quer dizer, isso vai ficar no passado, você nem vai lembrar disso, isso passou, já foi. Deus está deixando bem claro que tem coisas aqui na vida de pessoas que vai passar, que você não vai se lembrar mais. Tem coisas que hoje está aí, é a vergonha, a humilhação, é uma terra infértil, estéril. Mas se você crer, isso vai mudar. Isso vai ficar no passado. E tudo que não estava frutificando, todas as áreas que estavam estéreis serão modificadas. Completamente modificadas. E ainda o Senhor diz isso aqui, ó, para fechar essa parte. O Salmo 110, 1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. O que é esse senta-te à minha direita? Descansa no Senhor e confia. Até
até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Quer dizer, para pessoas que têm sido muito humilhadas, descansa em Deus, porque Deus vai te erguer. Isso, esses inimigos, isso que hoje é uma perseguição na sua vida, vai ser colocado por estrado dos seus pés, debaixo dos seus pés. Então é uma palavra do começo ao fim, de vitória que só depende da mudança da fé. Você tem que aprender a crer, como a palavra de Deus nos ensina. Você tem que crer. Não adianta você receber a palavra como Ana ia, e recebia, e tinha, o marido sacrificava por ela e tal, mas ela tinha a mesma atitude, porque aquilo era o reflexo do que estava dentro dela. Tem pessoas que têm tido a mesma atitude, diante das circunstâncias, dos problemas, mas elas querem um outro resultado. Elas estão sendo humilhadas, e o Senhor está dizendo, senta-te à minha direita. Direita, do lado do Pai, do lado direito, dentro é a direção que Deus dá para a sua vida. O que você tem recebido de direção de Deus? Senta, descansa, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Senta, deixa que eu vou tratar com eles, eu vou vingar você, eu vou te exaltar, eu vou colocá-los debaixo dos seus pés. Mas tem que sentar, tem que confiar, tem que descansar. Você não pode mais se envolver com as circunstâncias, não pode mais reagir da mesma maneira que tem reagido. Tem gente que Deus, Ele fala, quando ela é testada, ela cai no mesmo erro. Tem a mesma atitude, estressada, a pessoa age com estresse, com desequilíbrio, com descontrole, com oh, meu Deus, o que vai ser? E agora, e se abate, e deixa a angústia tomar conta, e a aflição tomar conta. O que eu vou fazer? E não sei o quê, e uma preocupação, e agora? Por que a pessoa age assim? Porque esse é o espírito dela, é a fé dela. É a fé que está dentro dela. Por que a Ana chorava todo ano? E num ano ela se levantou e fez diferente, parou de chorar. Porque a fé mudou. Por que Deus ouviu a Raquel? Porque ela parou de ficar brigando com a irmã e foi buscar Deus. Por que o Pedro teve resultado no mesmo mar que ele não teve? Porque agora ele foi sobre a palavra. Havia uma fé completamente diferente daquela que ele tinha usado horas antes, horas depois. O resultado era completamente diferente. O que mudou? A fé. A fé. Você pode estar aqui 1 milhão de anos ouvindo. E toda vez que você vive as mesmas situações, você tem as mesmas reações e você está deixando o quê? Qual é a mensagem que você está passando? Você continua tendo a mesma fé, a mesma visão. Você é a mesma pessoa internamente. Seu homem interior não mudou, sua visão de vida não mudou. E por isso você acaba tendo os mesmos resultados. Ou mesmo essa sequidão nessa área, essa esterilidade, essa infertilidade que nunca se resolve. Esse negócio que não vai para frente. Que é triste você ser um empresário derrotado. O Pedro era um empresário derrotado. Você vive de um determinado produto e você não tem sucesso no seu negócio. Mas quando a fé mudou, ele teve um sucesso que ele nunca tinha tido antes. O que mudou? A bênção de Deus. E por que a bênção pôde acompanhá-lo? Porque a fé mudou.
A fé. Então, você pode ter anos de igreja, você pode ser um obreiro, você pode estar aí ouvindo a palavra há tanto tempo e pensar do mesmo jeito que você sempre pensou, consequentemente, acreditar da mesma maneira, ter as mesmas reações. E lá vai, mais um ano, né, Ana? O mesmo resultado. Mais uma pescaria frustrada. E vai indo. Mas a palavra que veio para nós, que o Senhor nos deu, é: se você muda a fé, pode cantar estéreo. Pode ampliar a tenda. Porque chegou um novo tempo para você e você não vai ser envergonhada, você não tem que ter medo. E tudo que você tem vivido vai ficar no passado. E Deus vai colocar seus inimigos debaixo dos seus pés. Amém? Aleluia. Por Senhor Jesus. Pega o seu propósito e vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos. Nós começamos falando o seguinte. Feche seus olhos. O que está dentro de nós tem que mudar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se humilhar, começa com se humilhar, diga se humilhar, ir para águas profundas, descer a águas profundas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, diga ir para águas profundas, descer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se relacionar comigo e orar. Então, primeiro eu me humilho. Eu vou para águas profundas. Eu oro. Eu busco a face do Senhor, que foi o que a Ana fez. Ela ofereceu o que ela mais queria para Deus. Ela mostrou a importância que Deus tinha para ela agora. E se afastar dos maus caminhos. A incredulidade é o pior caminho. A incredulidade. Dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado. Diga, e curarei. Sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua terra, que a sua vida, seu ventre, sua mente, sua família, sua vida sentimental, sua vida profissional, financeira, econômica. Deus quer sarar. Deus quer sarar. Vamos para águas profundas. Então, o que nós temos que fazer agora? O que essas pessoas fizeram. Elas se humilharam internamente. Elas se quebrantaram. Você quer ir longe? Se humilha diante de Deus. Se quebranta. Esquece tudo. Não adianta a gente passar na frente. Eu preciso primeiro me humilhar, ir para águas profundas, me quebrantar diante de Deus. Em tudo em ti confia. Por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. É isso que Deus quer de você. Vá mais fundo. Minha fé será
num lugar com Deus que você ainda não esteve. E então você vai viver o que ainda não viveu. Vá para um lugar que você nunca esteve em Deus. E você vai viver o que não viveu em Deus. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Esqueça tudo e simplesmente mergulhe em águas profundas. Senhor, eu estou aqui. Eu abro mão dos meus argumentos, eu me quebranto, eu me humilho, eu aceito. Eu quero descansar no Senhor. Eu quero realmente confiar no Senhor. Eu vou para águas profundas. Eu me aprofundo no Senhor, porque é isso que Deus quer de você. Intimidade, vida com Ele. Que você se relacione com Ele, que você busque a face dEle, que você o deseje mais do que você deseja um filho, mais do que você deseja qualquer coisa. E então, quando a Ana desejou mais a Deus do que o filho, ela teve o filho. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Se derrama no Senhor. Eu preciso. Eu posso perceber no meu espírito que o Espírito Santo quer esse quebrantamento, para que Ele possa agir. E eu digo a você, Ele vai agir. É uma palavra de vitória. Hoje Ele vai colocar um fim nessa esterilidade, nessa infertilidade. Ele quer fazer a sua vida prosperar, render e fluir num nível jamais vivido. Que já estive, e minha fé será mais firme. E a minha fé, Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença. Senhor, em tua presença, guia-me para que aleluia. Sobre as águas eu caminho. O que Deus tem pedido para você e até hoje você não deu? O que Ele vem falando com você, mas que hoje Ele está dizendo: se aprofunde em mim. Vá mais fundo do que jamais esteve. Vá para um lugar que você nunca esteve. Se joga no Senhor. Diz: Senhor, eu estou aqui, eu me humilho. E eu sei que vai sarar minha terra, vai sarar minha vida. O Senhor vai sarar cada área da minha vida. Eu me curvo diante do Senhor agora. E sei, meu Pai, que nada será da mesma forma. Nada vai ficar como está. A minha fé muda. E toda a minha vida muda. A minha fé muda. E todos os meus resultados mudam. É hora de mudar. É a fé que tem que mudar. Tem gente aqui querendo mudar de ramo, mudar de lugar. E Deus está dizendo: não. É a fé. Quando muda a fé, todo o resto vai mudar. É hora de ampliar a tenda. Deus vai te abençoar. A sua vida vai deixar de ser estéril. Chega de esterilidade. Eu não tenho dúvida que a unção para fazer sua vida fluir, frutificar, gerar. Mas tem que ir para águas profundas. Tem que haver um quebrantamento no espírito. Tem que haver uma entrega, uma comunhão. Deus quer se relacionar com você.
Deus quer você. Você ainda não entendeu? Ele está dizendo, eu quero é você. Eu quero o seu coração inteiro para mim. Quando Ana deu o coração dela, ela teve tudo e muito mais. Ele quer o seu coração. E você vai ter tudo com Deus. Mais do que você jamais imaginou. Olha o que o Pedro nunca viveu, o que ele viveu. E todas essas pessoas viveram experiências inéditas e inacreditáveis e profundas, grandiosas, sobrenaturais. E é o que Deus está dizendo que vai fazer na sua vida. Ele vai fazer. É onde? Esse é o momento hoje. Onde Deus quer que você chegue, você sabe. É hora de você falar com Deus. Ainda que você não saiba como muita coisa, simplesmente diga, Senhor, eu sei de uma coisa, eu quero. Eu quero o Senhor. Eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero, eu não sei muita coisa, talvez eu ainda não entenda muita coisa, talvez eu nem sei como fazer, mas eu digo que eu quero, Senhor, me ensina, me revela, eu quero ver o que Pedro viu, eu quero entender, eu quero e eu me jogo no Senhor. A minha fé vai ser mais firme, quando a gente se aprofunda em Deus, a nossa fé muda. Completamente. Tome decisões em Deus aqui hoje. E eu te digo pelo Espírito Santo de Deus, que essa esterilidade, essa infertilidade vai desaparecer da sua vida. E você vai entrar num tempo de um fluir inacreditável, sobrenatural, como Pedro entrou e todas essas pessoas. Você vai viver aquilo que você nunca viveu. Vai acontecer na sua vida. Deus quer que saiba, que você saiba. Cante o estéreo. Grite de alegria. E rompa em canto. Alargue a sua tenda. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Não temo constrangimento. Você não vai ser confundido. Você não será humilhado. E você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus vai curar toda a sua vida, toda a sua terra. Todas as áreas da sua vida serão saradas. Todas serão completamente abençoadas. E vai haver um fluir inacreditável. Guarde isso. Vai haver um fluir inacreditável. Levante o seu propósito ao céu. E agora com esse outro espírito, outra fé, outra visão. Fale com Deus. Você tem uma autoridade para falar com Deus. Fala com Deus. Mostra para Ele. Está aqui, Senhor. Tira a minha humilhação também. Tira a esterilidade da minha vida. Eu acredito nessa palavra. Eu vou lançar minha rede em águas profundas. Aquilo que era o meu ídolo, eu estou entregando ao Senhor. Eu sei que eu vou viver um fluir completamente diferente da minha vida. Eu creio nisso, Senhor. Eu estou colocando a minha vida nas suas mãos, os meus sonhos nas suas mãos, com uma convicção absoluta que eu vou viver uma realidade diferente. Eu vou viver, Senhor,
Vai passando do teu sangue sobre o teu povo, Senhor, revestindo a tua igreja de força e de poder, levantando, oh meu Deus, que aqui esteja sendo levantado o povo vitorioso, forte, o povo produtivo, o povo fértil, o povo que tudo que planta, tudo que plantar vai frutificar, tudo que plantar vai andar, vai fluir. Eu creio, Senhor, que hoje esse tempo de esterilidade terminou, e eu repreendo toda seca, toda esterilidade, toda infertilidade, todas as amarras, eu ordeno, saiam em nome de Jesus dessa vida, que a vida dela flua, que frutifique, que ela seja fértil, tudo que ela fizer prosperará, a bênção vai acompanhá-la, e vai haver um fluir na família, na saúde, no trabalho, na vida econômica, profissional, todas as áreas vão fluir, os filhos vão fluir, o crescimento vai acontecer, para a direita e para a esquerda, ela vai ampliar a tenda, e tudo vai caminhar em vitória. Eu profetizo na vida dela um tempo de abundância. Eu profetizo o fim da esterilidade, da infertilidade, em nome de Jesus, e um fluir. Tudo que você plantar vai frutificar. Deus vai honrar seus planos, vai honrar seus passos de fé, vai honrar o trabalho das suas mãos. Você vai ter a maior pescaria da sua vida, você vai ter a maior honra da sua vida, as maiores realizações nunca antes vivido. Eu digo para você e falo pelo Espírito Santo de Deus, que gente vai começar a ganhar o que nunca ganhou aqui, vai começar a viver o que nunca viveu aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus. Anote isso, há pessoas aqui que vão começar a ganhar o que nunca em toda a vida ganharam, vão começar a viver uma honra que nunca viveram na vida, vão começar a viver coisas que nunca viveram. Deus vai confiar coisas inéditas na sua vida. O tempo da esterilidade terminou, da infertilidade terminou na sua vida. Receba essa unção de vitória, receba essa unção de poder, que vai te elevar a um nível ainda não conhecido por você. Você não conhece esse lugar para onde Deus está te levando, mas é para que o nome dele seja exaltado. Eu profetizo a realização dos seus projetos, e como Deus tem prometido, infinitamente mais. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo a obra das suas mãos, eu abençoo os seus sonhos, os seus projetos. Tudo que você tentar fazer vai prosperar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante ao céu e fale isso para Deus, que você acredita. Você tem que crer, porque só acontece pela fé. Seja feito conforme a sua fé. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Nada. Nada. Você vai testemunhar. Eu gosto que guarde dias, reuniões, datas, porque você vai testemunhar. Vai começar a mudar as coisas já. Você vai vender o que você nunca vendeu. Vai ter um faturamento que você nunca teve. Você vai começar a ter resultados na sua vida de forma geral que você nunca teve. Você vai começar a ver seus filhos ocupar lugares que parecia impossível para você, mas eles vão ocupar. Você vai ver mudanças radicais na sua vida.
porque você foi para águas profundas, porque você se sentou à direita do Pai e deixou Ele trabalhar por você, porque você decidiu depender dEle, confiar nele, você vai ver a diferença, dia após dia na sua vida. Eu quero que você creia nisso, porque para você que crê, é isso que vai acontecer, e você vai ver, porque essa esterilidade, esse tempo estéril da sua vida terminou. Terminou aqui hoje. O tempo da esterilidade, o tempo da infertilidade findou aqui. Você vai gerar coisas muito grandes. Muitos filhos, que são muitos projetos, muitas coisas, muitos sonhos. Você vai gerar. Para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu estou certa, convicta. Hoje eu orava e eu falava com Deus, e Deus falou comigo, eu falei na mesa com todos os líderes que estavam comigo. E li uma palavra e disse: Deus vai começar a levantar os servos, os mais improváveis, aqueles que se quebrantarem diante do Senhor, aqueles que são servos, aqueles que ninguém dá nada, que as pessoas olham e dizem, esse aqui não avança. Esses que se quebrantarem, Deus vai começar a levantar os servos, os improváveis, aqueles que são vistos como incapazes de ir um pouco além. Eu disse isso no almoço e disse, esse espírito tem que ser passado, porque Deus vai levantar. Nós vivemos esse tempo. Deus quer, porque é assim que o nome dele é glorificado. Quando uma pessoa que ninguém dá nada, é a loucura de Deus, a fé é a loucura do vencedor. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, e é isso que Ele quer fazer. Um negócio pequeno começa a passar na frente de algo grande. Alguém que começou ontem na força do Senhor, começa a ter mais resultado de gente que estava no mercado há muito tempo. Alguém que entrou na empresa ontem, começa a ocupar cargos importantes de outros que estão lá há anos. Gente que começa a ter um resultado completamente diferente, a frutificar, porque a bênção de Deus está lá, porque Ele depende de Deus. Com as suas mãos santas, estendam para a direção que você precisa que Deus haja, com confiança, dizendo isso para Deus: eu creio que nesse lugar, nessa questão, a bênção do Senhor está lá, e tudo vai frutificar, vai germinar, vai andar, vai prosperar, para a glória do teu nome. Eu creio que a bênção do Senhor está lá, para trazer um resultado que eu nunca vivi. Eu vou viver resultados inéditos, completamente diferentes, para a glória do teu nome. Eu creio nisso. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó meu Deus, muito obrigada pela reunião, obrigada por tudo que falou conosco, obrigada, meu Deus, eu estou grata, eu posso transbordar de gratidão e alegria, porque eu sei que fez algo muito grande por cada pessoa que aqui está, que cada um tenha recebido e creia, porque tudo é possível que crê. Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Eu concordo com cada oração. Eu concordo com as mudanças, com a materialização de todos os projetos de conquistas para 2019. Eu ligo aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas no céu. E eu desligo aqui na terra todas as situações adversas para que sejam desligadas do céu. E eu abençoo a igreja, eu abençoo o teu povo. Eu profetizo essa unção, que essa pessoa saia daqui, debaixo desta unção, para que tudo flua, meu Deus, para que ela viva um transbordar, para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Amém, amém, amém.